importância da diáspora do ano 70, a destruição do templo, e perceber uma restauração, uma reconstrução, pelo menos política, de alguma maneira, da nação de Israel, a partir de 1948, com o que podemos chamar de sionismo, também a volta dos judeus lá para sua terra e em Israel. Bom, isso também é um assunto que pode ser visto muito mais detalhadamente, mas o que queremos frisar aqui é o templo. Então, nós quase não precisamos ver aqui a reconstrução do templo, que Jesus também falou em Mateus 24. Mateus 24, ele diz que o abominável da desolação vai se assentar no templo, no santo lugar. Podemos aqui ver escatologicamente, sim, a reconstrução do templo, que muitos falam que os judeus já estão planejando isso. Lá tem a mesquita de Omã, lá onde era o templo original. Então toda essa batalha também, palestinos, israelitas, muçulmanos, árabes e judeus, essa questão para a reconstrução do templo e da adoração ali. Se nós quisermos espiritualizar, o que eu não pretendo fazer muito aqui nesse texto, mas apenas mencionando, o que seria assentar-se no santuário de Deus, né? Nos parece mais evidente aqui um templo literal mesmo, a reconstrução do templo de Jerusalém, ok? Importante dizer aqui que ele quer se assentar no santuário de Deus e vai querer adoração, como se fosse o próprio Deus. Verso 5, vamos adiante. Estamos evoluindo aqui no nosso texto. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? Ah, mas eu acho impressionante aqui, muito impressionante, o que Paulo está dizendo aqui. Eu ensinava essas coisas para vocês quando eu estava com vocês, essas coisas até pormenorizadas aqui. E então os tessalonicenses estavam bem instruídos. Paulo só está dizendo, o dia do Senhor ainda não chegou, tem que primeiro aparecer o homem da perdição, tem que primeiro passar a apostasia, né? Continuando, verso 6, e agora você sabe o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Aqui está um grande mistério para quem... Um versículo tem partes um tanto difíceis na Bíblia, não que é difícil, mas assim, quem pode dizer exatamente o que detém o aparecimento do anticristo lá na época do Império Romano já, e agora, quanto mais agora, 2000 anos depois, ainda alguma coisa detém com clareza o aparecimento dessa figura escatológica, o anticristo, que é o antimessias, contra tudo, contra Deus, vai se fazer Deus, vai querer dominar o mundo, vai ser um governador mundial, certamente. Nós estamos num período de essa pandemia. O que seria propício, por exemplo, depois dessa pandemia, agora já uma escassez, uma crise econômica, uma recessão mundial, por exemplo, né? Não queremos assustar as pessoas com isso, mas uma recessão mundial, e aí soluções que, quantas vezes as pessoas, nós precisamos um líder mundial para resolver esses problemas e mais esses problemas, uma liderança mundial e tal. Essa é uma situação propícia mesmo para o aparecimento de alguém assim, um líder mundial humanista ou ateísta ou de alguma maneira contra Deus, contra o Senhor Jesus Cristo, né? Esse anticristo. E interessante que Paulo diz, vocês sabem o que detém. Nós não sabemos direito, nós não sabemos, podemos especular o que detém o aparecimento do anticristo. Aqui nós temos um termo neutro no grego e depois ele tem um termo masculino, mais determinante. Verso 7, porque o mistério da iniquidade. Aqui, se antes eu falei o espírito do anticristo, Paulo também fala que o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Aquele que o detém. Inclusive, aquele que o detém, aquele então masculino agora, que o detém vai ser afastado. Vai sair fora, de certa forma. Quando ele é afastado, aparece o anticristo. Apesar que o mistério da iniquidade já estava operando. Interessante que Paulo diz que os macedônios, os tessalonicenses, já sabiam o que o detém. Ora, alguns pensam que alguns dizem aqui que pode ser o Espírito Santo que o detém. Bom, Deus o detém, de certa maneira. Todas as coisas para aparecerem no seu devido tempo, o que impede, o que restringe
pode ser o poder de Deus mesmo restringindo a vontade de Deus ainda para que não aconteceu aquilo. É uma boa resposta, de certa forma. Ou o Espírito Santo. Alguns vão querer dizer que o detém aqui é o Espírito Santo, que vai ser afastado do Espírito Santo, então a igreja teria que ser arrebatada para daí aparecer o anticristo. Mas isso contradiz um tanto o que eu frisei no início. A nossa reunião com ele não vai acontecer sem que antes apareça manifestado, revelado o anticristo, né? Então, amados, alguns podem dizer também o governo humano, pode ser uma boa resposta aqui. O governo humano, a própria ordem, o governo humano, na época de Paulo, a própria ordem romana, do Império Romano, alguma restrição, e que quando fosse removido esse sistema de leis humanas, vão trazer para a nossa época, por exemplo, as democracias, o sistema de regras, de leis que nós temos, pode estar impedindo ou quando isso for afastado, de certa forma, quando as pessoas abrirem mão, já que não tem outra forma, outro jeito, vão abrir mão de certos regulamentos e aí aceitando um domínio mundial assim, pode ser também dessa maneira, né? Então, o próprio governo humano, as próprias regras, leis humanas impedindo, ainda detendo, não impedindo, mas detendo, é o termo bíblico aqui, né? Mas, então, impedindo, detendo a manifestação do anticristo. Bom, nós não estamos esperando o anticristo, nós esperamos a volta do Senhor Jesus, mas é certo que acontecimentos tremendos terão de acontecer ainda, inclusive a grande tribulação, né? E continuando o texto aqui, amados, espero que tu estejas me acompanhando, nós já estamos indo para uma parte assim, final da nossa meditação, reflexão, estudo bíblico aqui. Então será revelado o iníquo, verso 8, a quem o Senhor Jesus matará, o glória. O Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Aqui nós temos sim o evento da segunda vinda claramente, né? O dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, que a Bíblia fala tanto. Podemos outro dia ver tantos outros textos, né? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Veja, nós cremos na aparição, no aparecimento do Senhor Jesus, todo olho verá, até mesmo quantos o traspassaram, um evento assim, um evento climático mesmo, todo olho verá. Porque assim como se o relâmpago se mostra do Oriente, do Ocidente até o Oriente, do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Como um relâmpago, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, um evento onde Jesus vem julgar as nações, e vem vencer o anticristo, a batalha do Armagedon, a batalha final do Armagedon. É claro que Apocalipse tem pormenores sobre isso, mas eu gosto muito aqui, 2 Tessalonicenses, né, Paulo esclarecendo algumas coisas que ele já tinha falado para os Tessalonicenses, e destruirá pela manifestação da sua vinda. A manifestação vai destruir então o anticristo, a besta, o falso profeta, vão ser jogados no lago de fogo, assim como Satanás também vai ser preso por 1000 anos, depois vai ser jogado no lago de fogo, né? A Bíblia fala. Ora, o aparecimento do iníquo, aqui fala mais um pouco como é essa figura do anticristo. O aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Ele vai tentar imitar Cristo, certamente, né? E vai tentar enganar as pessoas, e mesmo os eleitos de Deus vão ter que cuidar para não ser enganados, dissuadidos, para seguir a besta e o falso profeta. E tem a questão do seu número, 666, a marca da besta. Então vai ser um tempo realmente de provação, e quem estiver naquele tempo, se estivermos naquele tempo ali, vamos desde já escolher seguir o Senhor Jesus, e quem tiver que dar a sua vida, que seja para a glória de Deus, né, amados? Mas aqui o aparecimento do iníquo é segundo, com todo o poder, com sinais e prodígios da mentira. Nós vemos que Deus fez milagres através de Moisés, transformando um bordão, um cajado em serpente, e os feiticeiros, os magos foram lá fazer semelhantemente. Ainda bem que depois a serpente de Deus prevaleceu sobre as serpentes dos feiticeiros, né? Assim também Jesus é maior, vai prevalecer sobre o anticristo. E com todo engano de injustiça, os que estão perecendo,
porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Veja que os que estão perecendo naquela época, nesse sentido aqui, espiritual, são os que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Nós vamos pegar um texto anterior aqui, ligando capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, deixa eu ver aqui, capítulo 1, verso 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança da fé de vocês. Demonstrem todas as tribulações, perseguições que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Bom, assim vai continuando, né? Mas vou continuar aqui. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação os que causam tribulação para vocês, e que dê a vocês que estão sendo tribulados alívio juntamente conosco. Aqui sim agora, esse alívio. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Alívio para o povo de Deus, amém. Em chama de fogo, é o dia do Senhor, o dia que a Bíblia chama o dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Veja só, como é terrível esse dia para os perdidos. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É o dia da ira de Deus, é o dia final, né? Então, enquanto há tempo, busque ao Senhor, arrependa-se dos seus pecados, venha para Jesus, né? Porque naquele dia não haverá mais possibilidade para isso. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos. Como é diferente do dia do Senhor para os perdidos, incrédulos e para os santos, para a igreja de Deus. Naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Que maravilha! Isso inclui vocês que creram em nossos testemunhos. Tessalonicenses inclui você e a mim, os que creem em Jesus aqui no século 21, né? Tão mais próximos estamos do dia da vinda do Senhor. Isso mesmo, nós estamos voltando ali para o nosso texto no verso 10, 1 Tessalonicenses capítulo 2, já estamos indo para os finalmente aqui, né? E com todo o engano da injustiça aos que estão perecendo, os perdidos, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Semelhante a esse texto anterior que lemos ali no capítulo 1, né? Para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro. Infelizmente, tem pessoas que vão desobedecendo a Deus, e aí vão se fechando para Deus, e aí vem mais a operação do juízo de Deus, a operação do erro, para darem crédito à mentira. E Deus mesmo envia a operação do erro para darem crédito à mentira, ao engano, ao espírito do anticristo, ao invés de darem crédito à verdade do Senhor Jesus, que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Rei sobre todas as nações, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Isso nós vemos já na nossa época também, pessoas que, ao invés de darem crédito à verdade, dão crédito à mentira, não creem na verdade, mas tiveram prazer no pecado, prazer na impiedade e na justiça. Vamos orar, amados. Como é sério, né? Como a palavra de Deus é elucidativa. Vamos nos preparar para esses dias, para o final dos tempos. Em nome de Jesus. Pai do céu, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado que o Senhor Jesus reina. O Senhor Jesus já está exaltado e reina sobre tudo e sobre todos, e virá para julgar os vivos e os mortos, e virá naquele dia para vencer o anticristo com o sopro da sua boca e com a espada do Espírito que sai da sua boca. Deus, muito obrigado, Jesus, que todo o clímax da história vai para o teu reino, para a tua glória, para a tua vinda, Senhor. Prepara-nos a cada um de nós
para aquele encontro do Senhor nos ares. Prepara-nos a cada um de nós para o encontro do Senhor, para a nossa reunião com Ele, eternamente reinarmos contigo, ó Senhor, em nome de Jesus. Fica com cada um dos meus irmãos, abençoando e consolando. O Senhor seja contigo. Grande abraço, amado. Vamos ver se a gente continua aí nesses estudos, em nome de Jesus.